Fala criativo, tudo beleza, tudo certo? Meu nome é Rafael Costa, sou designer gráfico e estou de volta aqui com mais um vídeo para o Clube do Design. E hoje eu estou aqui para falar deste objeto aqui que você está vendo, talvez já tenha visto ele por aqui pela minha mesa de desenho, que é um recurso aí bastante utilizado por desenhistas e por estudantes de desenho, mas que eu acredito que ainda é um pouco subestimado e alguns que estão no começo não entendem para que ele serve. Então quero falar um pouco aqui sobre ele, sobre a importância e como utilizar esse pequeno objeto aqui, que é o manequim de desenho. Então eu vou aqui te explicar qual que é a utilidade dele e como que ele me ajudou a aprender mais sobre o desenho de figura humana. Bom, esse manequim aqui ele é bem comum, esse modelo aqui inclusive é bem simples, ele é feito de resina. Você consegue ainda encontrar outros tipos de manequim, digamos assim, de animais. Às vezes eu já vi alguns que é o modelo só da mão, para você aprender a desenhar mãos com mais detalhamento. Enfim, tem vários tipos de modelos desse manequim. O que acontece é o seguinte, às vezes alguns acham que ele não tem utilidade por causa que ele tem uma certa limitação de flexibilidade, né, de pontos de articulação. Ele tem algumas articulações aqui no braço, nas pernas, na cabeça aqui e no tronco, tá? Mas não é o suficiente para ele fazer todo tipo de movimento, porque você vê que ele é um boneco mais rudimentar, digamos assim. A estrutura dele é simples, ele tem alguns arames aqui nas articulações que fazem com que os braços se movimentem, mas não tanto. Só que aí é que vem a questão, esse manequim ele não serve para você fazer todo tipo de posição. Ele não serve como um modelo que vai te servir como referência para você desenhar uma história em quadrinhos, por exemplo, fazer um sketch de uma ilustração mais avançada ou criar um personagem com posições mais complexas. Você não vai realmente conseguir fazer isso porque ele tem uma limitação de articulação. Porém, as posições mais comuns, mais simples e com algumas leves variações, você consegue fazer tranquilamente. E o objetivo dele, na verdade, é te ajudar a aprender algumas coisas importantes do desenho, como por exemplo a observação, você observar um objeto e conseguir reproduzir aquele objeto dentro das proporções exatas, das proporções corretas daquele desenho, daquele objeto, é um dos objetivos desse manequim. O outro que para mim é extremamente importante é você entender melhor o funcionamento básico das articulações do corpo e poder utilizar isso aí depois no desenho de figura humana. Porque, por exemplo, sempre que eu vou fazer uma ilustração que envolve figura humana, eu sempre desenho o esqueleto daquele personagem, daquela figura. Porque assim eu consigo desenhar de forma mais fácil, eu consigo ter mais embasamento na hora de criar os detalhes. Então eu não saio simplesmente desenhando a partir dos detalhes. Não, eu desenho primeiro o esqueleto. Talvez você já tenha visto aí em algumas demonstrações de desenho que eu sempre começo pelo esqueleto, pela forma geral do personagem, e daí sim eu vou acrescentando detalhes. E quando eu faço esse esqueleto, ele é muito parecido com esse manequim, com a estrutura desse manequim, né? Ele tem a cabeça, tem aqui uma base que é o pescoço, tem essa forma mais cúbica aqui que seria o tronco, tem essa esfera aqui que representa a articulação aí do abdômen, essa região que representa o quadril e os cilindros que formam aí pernas e braços, tá? Enfim, aí sim, depois que você já tiver com um estudo um pouco mais avançado, você consegue então utilizar outras formas de referência como fotografia, e conhecendo a estrutura do manequim você consegue até mesmo fazer ilustrações da sua própria cabeça, tá? Inventando realmente do zero, sem nenhuma referência visual ali na sua frente imediatamente, né? Então é mais um motivo para você procurar entender como funciona a estrutura desse manequim e conseguir representar ele, tá? Então assim, se você está começando a aprender sobre desenho de figura humana, gosta de desenhar personagens, super-heróis ou até mesmo criar mascotes para o design e publicidade, é extremamente importante e útil que você tenha um recurso desse, né, como um boneco manequim,
e utilize ele para aprender a desenhar essa estrutura, né? Começa copiando mesmo, coloca ele numa posição, não tem segredo, é colocar ele numa posição e tentar representar aquela posição em diferentes ângulos. Isso vai te ajudar bastante na hora de poder criar aí os seus personagens, criar desenhos de figura humana e assim por diante. Um recurso que eu acho que hoje ficou muito melhor do que quando eu aprendi a desenhar é você ter a possibilidade de fotografar o manequim. Já quase todo mundo tem um celular, acredito que todo mundo tem um celular com câmera em mãos. Então o que você pode fazer? Você pode pegar, posiciona o manequim na posição que você quer, tá? Colocar uma posição aqui qualquer, tá? E daí você pode fotografar ele, porque daí ele não sofre nenhum tipo de variação, e daí você pode fazer o desenho dele tranquilamente, exercitar aí um pouco de figura humana e especialmente saber os pontos de articulação e como construir esse manequim no papel, e daí sim acrescentando detalhes, tá certo? Esse manequim de desenho ele é bem comum de você encontrar aí, tanto em lojas de desenho mesmo, de desenho artístico, quanto na internet. O preço varia bastante, vai depender do modelo, do tamanho, do material. Eu tenho aqui, por exemplo, esse modelo em madeira, que ele é um pouco maior, tá? E esse daqui em resina, que é um pouco menor, e são preços diferentes, tá? Mas o material ele não influencia muito nessa questão, e também acredito que o tamanho também não. Você pode utilizar um menor e vai aprender do mesmo jeito. O importante mais é realmente você praticar observando o manequim. Então não vou dizer aqui um preço, porque os preços são muito variáveis na internet, e se você puder adquirir um, eu recomendo, porque vai realmente te ajudar bastante a aprender sobre figura humana. Basta realmente praticar, observar e procurar aplicar isso aí na representação das suas figuras, das suas ilustrações, beleza? Muito bem, criativo, espero que você tenha gostado aí de mais essa dica de desenho básico, tá? Eu sei que é uma dica básica, mas que durante os meus estudos e na formação da minha habilidade como desenhista, eu sei que me ajudou bastante. Então, por isso estou te recomendando aqui a utilização desse material e a maneira correta de utilizá-lo, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e também de deixar o seu comentário dizendo se você gostou ou se ficou com alguma dúvida, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.